As congregações marianas de Campinas apresentam Programa A Jesus por Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abre os nossos lábios, ó Senhor, e nossa boca anunciará vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos fizeste chegar a este dia, salvai-nos hoje por vosso poder, que de sorte não nos deixemos arrastar a pecado algum neste dia. Nossos pensamentos, palavras e obras tendam sempre só ao cumprimento de vossa justiça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ato de fé. Eu creio firmemente, meu Deus, em todas as verdades que tendes revelado e que nos ensinais pela vossa Igreja Católica, Apostólica e Romana, sendo que vós não vos podeis enganar e nem enganar-nos, e nesta crença quero viver e morrer. Ato de esperança. Eu espero, meu Deus, com firme confiança, e pelos merecimentos de meu Senhor Jesus Cristo, me dareis vossa graça neste mundo, e se observar os vossos mandamentos, a vossa glória noutro, porque me temo prometido e sois fiel em vossas promessas. Ato de caridade. Meu Deus e Senhor, eu vos amo de todo o meu coração, sobre todas as coisas, porque vós sois infinitamente bom, santo, justo, infinitamente amável, e ama meu próximo como a mim mesmo, por amor de vós. Invocação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que iluminaste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que, por esse mesmo Espírito, saibamos tudo que é reto e nos alegremos sempre com sua consolação. Amém. Seja o vosso nome.
Programa A Jesus por Maria. Soberana, nós unimos, irmã, nos dá força e valor, nos dá força e valor. A Igreja Eterna no tempo avança sobre a bandeira da esperança. Nós te saudamos, Virgem Maria, com entusiasmo e alegria. Jesus é o centro de toda a história, nós lhe rendemos louvor e glória. E te juramos, ó Mãe querida, fidelidade por toda a vida. O mundo está sedento de paz e de unidade, amor, fraternidade, queremos difundir. Nós somos missionários, por Cristo convidados, vamos vos congregados, seu reino construir, seu reino construir. A Igreja Eterna no tempo avança sobre a bandeira da esperança. Nós te saudamos, Virgem Maria, com entusiasmo e alegria. Jesus é o centro de toda a história, nós lhe rendemos louvor e glória. E te juramos, ó Mãe querida, fidelidade por toda a vida. Programa A Jesus por Maria. Eia, entoai agora, lábios meus, glória e dons da Virgem Mãe de Deus. Em nosso socorro vinde já, Senhora, do inimigo livrai-me, vencedora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, ó Virgem Mãe, Senhora minha, estrela da manhã do céu, rainha. Cheia de graça sois, salve luz pura, valei ao mundo a toda criatura. Para a mãe o Senhor vos destinou, o que os mares e a terra e os céus criou. Preservou ele a vossa conceição, da mancha que nós temos em Adão. Amém. Deus a escolheu e a predestinou no seu tabernáculo, e a fez habitar. Protegei, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Oremos. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e dominadora do mundo, que a ninguém desamparais e nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os nossos pecados, para que, venerando agora afetuosamente a vossa Imaculada Conceição, consiga depois a coroa da eterna bem-aventurança, por mercê do mesmo vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina em unidade perfeita, Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Protegei, Senhora, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. As almas dos fiéis defuntos, por misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém.
te falar de amor, mostrar que em meu peito aberto cultivo um jardim em flor, cultivo um jardim de rosas que não têm espinhos pra te machucar, cultivo um jardim tão lindo, rosas perfumadas pra te ofertar. Maria, eu que não sabia como era tão sublime amar, agora, Mãe do céu, Maria, contigo sigo a cantar e canto pela vida fora, embora encontre pedras, não vou mais parar, pois sei que com você, Maria, minha mãe, Maria, vou sempre contar. Maria, minha mãe, Maria, pra sempre quero te amar. Nossa Senhora, sua fé nos mostra a igreja nascente de seu Filho, pois confiastes no projeto de Deus e entregou-se plenamente a Ele, para cumprir-se o que havia sido prometido aos antepassados, que Ele resgataria seu povo, enviando seu Filho nosso Senhor Jesus Cristo, e humildemente realizou sua missão na fileira dos crentes, na nova aliança. O aspecto da fé de Maria, que podem ajudar a igreja de hoje a crer mais plenamente. O ato de fé de Maria é muito pessoal, único, e não se pode repetir. Consiste em confiar em Deus e entregar-se completamente a Ele. É um relacionamento de pessoa para pessoa. Isto chama-se fé subjetiva. Destaca-se aqui mais o fato de acreditar do que as coisas acreditadas. Mas a fé de Maria é também muito objetiva, comunitária. Ela não acredita num Deus subjetivo, pessoal, separado da realidade que se revela secretamente só a ela. Acredita, pelo contrário, no Deus dos pais, no Deus do seu povo. Reconhece no Deus que lhe revela, o Deus das promessas, o Deus de Abraão e da sua descendência. Ela se coloca humildemente na fileira dos crentes, torna-se a primeira crente da nova aliança, como Abraão tinha sido o primeiro crente da antiga aliança. Magnífica, está todo cheio desta fé baseada nas Escrituras e das alusões à história do seu povo. O Deus de Maria é um Deus de traços tipicamente bíblicos. Senhor, poderoso, santo, salvador. Maria não teria acreditado no anjo se não lhe tivesse revelado um Deus diferente, que ela não pudesse reconhecer como o Deus do seu povo Israel. Também, exteriormente, Maria se amolda à nossa fé. De fato, submete-se a todas as prescrições da lei. Manda circuncidar o menino, apresenta-o no templo. Submete-se ao ritual da purificação sobre a Jerusalém,
para a Páscoa. Agora, isso é para nós um grande ensinamento. Como a graça, também a fé, submetida ao longo dos séculos a um fenômeno de análise e de fragmentação. Fé é uma confiança viva e audaciosa na graça de Deus. É uma firme confiança. A atitude interior e pessoal para com Deus é a coisa mais importante e quase exclusiva. Da tradição católica e ortodoxa, pelo contrário, desde a antiguidade, deu-se uma importância muito grande ao problema da reta fé ou da ortodoxia. O problema das coisas a serem criadas bem cedo prevaleceu sobre o aspecto subjetivo e pessoal do crer, isto é, sobre o ato de fé. Os tratados dos padres intitulados sobre a fé, Dei Fide, nem menciona a fé como ato subjetivo, como confiança e abandono, mas preocupam-se com estabelecer, em polêmica contra os hereges, quais são as verdades que devem ser aceitas em comunhão com toda a Igreja. Depois da Reforma, esta tendência ficou mais marcante ainda na Igreja Católica em reação à acentuação unilateral da fé-confiança. Acreditar significa principalmente aderir ao credo da Igreja. São Paulo dizia que com o coração se crê e com a boca se confessa. A confissão da reta fé prevaleceu frequentemente sobre o crer com o coração. Maria leva-nos a reencontrar também neste campo a totalidade, que é bem mais rica e mais bela do que qualquer parte considerada individualmente. Não é suficiente ter uma fé apenas subjetiva, uma fé que seja entregar-se a Deus no mínimo, no íntimo da própria consciência. É tão fácil, por este caminho de reduzir a Deus à nossa própria medida. Isso acontece quando caímos ou criamos uma ideia pessoal de Deus, baseados numa interpretação pessoal da Bíblia ou na interpretação de nosso grupo restrito, e depois aderimos a ela com todas as forças. Talvez até com fanatismo, sem perceber que nisso há mais fé em nós mesmos do que em Deus, e que toda essa inabalável confiança em Deus não é senão uma inabalável confiança em nós mesmos. Nem é suficiente, porém, uma fé só objetiva e dogmática, se ela não realizar o contato íntimo e pessoal entre o eu e o tu com Deus, essa torna-se facilmente uma fé morta. Acreditar por interposta pessoa ou por interposta instituição, de tal modo que, tão logo entre em crise por qualquer razão, faz desmoronar o próprio relacionamento com a instituição que é a Igreja. Dessa maneira, é fácil que um cristão chegue ao fim da vida sem nunca ter feito um ato de fé livre e pessoal, que é o único a justificar o nome de crente. É preciso, pois, acreditar pessoalmente, mas na Igreja. Acreditar na Igreja, mas pessoalmente. A fé dogmática da Igreja não anula o ato pessoal nem a espontaneidade do crer. Pelo contrário, resguarda-o e permite conhecer e abraçar um Deus imensamente maior que o da minha própria experiência. De fato, nenhuma criatura consegue abranger com seu ato de fé
tudo aquilo que se pode conhecer a respeito de Deus. A fé da Igreja é como uma objetiva grande angular, que permite fotografar um panorama muito mais amplo do que uma objetiva simples. Unindo-me à fé da Igreja, faço-me a fé de todos aqueles que me precederam, dos apóstolos, dos mártires, dos doutores, os santos, que não puderam levar consigo a fé para o céu, onde já não tem serventia. Deixaram-na como herança à Igreja. Há o incrível poder nessas palavras. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O meu pequeno eu, unido com aquele grande eu de todo o corpo místico de Cristo, passado e presente, faz ressoar um grito mais potente que o estrondo do mar, que faz tremer nos alicerces o reino das trevas. Orações. Nossa Senhora, sua fé indica o servir a Igreja de seu Filho nosso Senhor Jesus Cristo, projeto de Deus para a realização da nova aliança. Humildemente, como crente disponível para a realização da messe e a salvação de todos nós, seus filhos, roga por nós. Nossa Senhora, em tudo realizou o servir e obedecer a todos os atos necessários para demonstrar sua humildade e auxiliar na criação de seu filho, e indicar que a fé é a confiança viva, firme e audaciosa da graça de Deus, cuja atitude interior e pessoal para com Deus é a coisa mais importante. Roga por nós. Nossa Senhora, acreditastes na Igreja de seu Filho, com sua fé inabalável em Deus nosso Senhor, para seu projeto de vida e serviço, através da sua espontaneidade de crer, conhecendo a graça e abraçar a Deus imensamente, pois seu eu acreditou e creu no Deus Pai Todo-Poderoso, unida ao corpo místico de seu Filho nosso Senhor Jesus Cristo. Roga por nós. Amém. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Cantai e entoai salmos para Ele, publicai todas as suas maravilhas, gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca Deus. O Senhor se lembra sempre da aliança. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum.
Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como vimos neste evangelho que acabamos de ouvir, Jesus nos apresenta um ensinamento sobre a oração e um sério questionamento sobre a qualidade da nossa fé. Antes de tudo, Jesus garante que o Pai Celeste está disposto a atender às súplicas de seus filhos e filhas, desde que as façam com persistência. O juiz malvado, não temente a Deus, acaba por atender a pobre viúva que tanto insistia. Seu juiz sem escrúpulo foi capaz de atender a mulher, com maior razão o Pai misericordioso atenderá a quem o invocar com fé e perseverança. A justiça de Deus é transparente, imediata, simples. Resta saber se as pessoas têm fé suficiente para dialogar com Deus e esperar que Ele as atenda. Muitas vezes não obtemos o que pedimos porque nos limitamos a pedir coisas, mais do que pedir a nossa conversão ao projeto do reino de Deus, que é prática da justiça. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida espalhai inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me
ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu. Por toda a eternidade, assim seja. Amém.